Olá! Hoje nós vamos falar de seleção de cor. Seleção de cor é sempre um desafio, não é verdade? Muitas vezes em situações clínicas como essas que vocês podem ver aí, que acontecem corriqueiramente no consultório, nós nos deparamos com dificuldades para escolher uma cor ideal e não só escolher uma cor ideal, mas obter o resultado final com a cor escolhida. 4 situações onde a gente pode observar dentes íntegros, com problemas de forma, então indicação para facetas. No segundo caso aí nós temos um dente com núcleo metálico. No terceiro caso também diferentes substratos, um incisivo central muito diferente dos outros dentes da boca, bastante escurecido. E na quarta imagem podemos observar aí um implante com pilar metálico, né? Ao lado de dentes que também receberão próteses, no caso, facetas laminadas. Então, são 4 situações diferentes que podemos nos deparar no consultório e necessitamos e queremos, né, obter um resultado final. Então, falando um pouquinho de seleção de cor, eu vou conversar com vocês sobre escala de cores, o sistema visual de seleção de cor, através de escalas de cores. O sistema digital de seleção de cor são os espectrofotômetros, colorímetros digital. Vou falar um pouco sobre o substrato, então a importância de saber passar para o laboratório a cor desse substrato para a obtenção da cor do resultado adequado final. E também um pouco do cimento, da cor do agente cimentante para a obtenção de uma excelência no resultado final. Então, esses 4 fatores aí vão ser discutidos, nós vamos discutir na aula e vamos começar um pouco falando de cor, né? Então, Albert Munsell, que era um professor, pintor americano, ele é um estudioso de cores, né? Com sua árvore de cores, ele definia cada cor de acordo com os seguintes parâmetros: a luminosidade, a intensidade da cor e a tonalidade. Então, dentro desses parâmetros, a gente consegue selecionar uma cor, dizer que cor é essa dentro desse universo das cores. Vamos ver aí um exemplo muito interessante. Então, baseado nesses conceitos, é que nós vamos utilizar os 3 critérios para a escolha da cor de um dente, onde eu vou considerar o valor, a matiz e o croma. Então, o que seria isso? O valor é a claridade da cor entre o branco e o preto dentro dos níveis de uma escala de cinza. Então, de 0 a 100, o 0 seria o branco absoluto e o 100 o preto absoluto. Então, o valor, com o valor da cor, nós determinamos o nível da claridade dessa cor. A matiz seria a cor propriamente dita, por exemplo, o amarelo, o laranja, o azul. Então, eu tenho as cores. E o croma seria a saturação dessa cor. Se ela é mais clara, um amarelo escuro. Então, a força, a concentração dessa cor. Um bom exemplo nós temos aí nesse jogo de lápis de cores, onde nós podemos observar a foto desses lápis coloridos e ao lado, na escala de cinza, em preto e branco. Então, com os lápis coloridos, nós observamos as diferentes matizes, as cores propriamente ditas. O rosa, o verde, o azul, o cinza, o laranja. E podemos observar também o croma, a saturação dessa cor. Se é um rosa mais escuro, um rosa mais claro. Quando a gente transforma essa imagem em preto e branco, nós conseguimos avaliar o valor dessas cores, a luminosidade, a claridade dessas cores. Então, podemos observar que diferentes matizes, né, diferentes cores propriamente ditas, elas numa escala de cinza, elas se tornam iguais, porque elas têm o mesmo nível de luminosidade, de claridade. Então,
O valor é muito importante. Vamos aprender como que a gente vai usar isso na nossa seleção de cor? Primeiro vamos falar das escalas de cores. Nós temos aí a escala clássica, né? A Vita Classical, que é uma escala utilizada universalmente. A maioria dos profissionais utiliza essa escala de cor para suas cerâmicas, né? Nós temos dentro dessa escala 4 grupos de cores, que vai de A a D, A1, A2, A3, A4, né? Temos aí o A3,5. Então, dentro desses 4 grupos que estão mais ou menos assim, agrupados, o A sendo avermelhado, acastanhado, o B sendo um avermelhado, amarelado, o C um acinzentado e o D avermelhado, acinzentado. Confuso, né? Realmente. É bastante confuso e difícil aos nossos olhos para escolher dentre essas cores que são tão semelhantes, muitas vezes bem semelhantes, escolher e diferenciar uma da outra. Essa escala, ela é utilizada há mais de 50 anos, é uma escala bastante antiga e é atual. Até hoje se utiliza essa escala, mas ela não engloba todas as cores existentes, né, na humanidade. Ela está em torno de uma abrangência de 70% a 80%. E aí, em 1998, a Vita lançou uma evolução da escala, a Vita 3D Master. Então, seria uma proposta mais tridimensional, onde existe uma maior variedade de opções de cores, dividida basicamente em 5 grupos. Então, nós temos aí a imagem da Vita escala Vita 3D Master, onde vocês podem observar os 5 grupos. E como são divididos esses grupos? De acordo com a luminosidade, o valor da cor. Então, se a gente observar as palhetas que estão mais altas da escala, elas vão determinar o valor, a luminosidade, o grupo. Então, eu tenho aí o grupo 1, no topo eu tenho a 1M1. E no grupo 2, no topo, eu tenho a 2M1. E assim nos outros grupos também. Como que a gente utiliza essa escala? Que parece, né, aumentou o número de opções, e então parece que fica mais confuso, né? Fica mesmo. Então fica mais confuso se a gente não raciocinar. Então, se eu tenho aí 5 grupos, eu primeiro preciso escolher dentro de qual grupo está a cor que eu desejo. Então, eu vou simplesmente olhar só para os 5 dentes que estão no topo de cada grupo, escolher o mais parecido. E aí, quando eu conseguir escolher o grupo, a cor estará dentro daquela variedade que está dentro daquele grupo. Então, se eu achei meu dente mais parecido com o grupo 3, o dentinho que está lá no topo da escala do grupo 3, eu vou esquecer o resto e trabalhar só com aqueles dentes que estão dentro do grupo 3. Então, eu vou, dentro daquele grupinho, eu vou escolher o mais parecido. Então, como isso era muito confuso mesmo entre os profissionais, houve uma evolução dessa escala para a Vita Linear Guide 3D Master. Qual seria a diferença de uma para outra? Simplesmente a disposição das cores. Na 3D Master, elas estão todas em uma placa só. Na escala Vita Linear Guide, eu tenho isso tudo separado. Vocês podem observar aí na imagem uma plaquinha onde eu tenho os 5 grupos e mais o grupo de dentes clareados, que os dentes clareados foram agregados à escala não muito recentemente, mas com a demanda de muitos tratamentos clareadores, houve a necessidade de se ter uma escala de dentes clareados. Então, nós temos aí na escala Linear Guide uma plaquinha com os 5 grupos e mais o 0, que é o grupo dos dentes clareados. Simplesmente na foto com a paciente, vocês conseguem observar que com uma plaquinha com poucos dentes, né, muito menos do que a escala Vita Clássica e que é 3D Master, eu vou escolher qual deles é mais parecido com o dente que eu estou observando.
Eu escolhendo o que está mais próximo, muitas vezes não é idêntica a cor, mas está mais próxima. Eu escolho o grupo. A partir do momento que eu escolhi o grupo, eu abandono essa pequena escala e vou dentro da caixinha tirar a plaquinha referente ao grupo escolhido. Então, observem aí, mais uma vez, em uma segunda etapa, eu tenho uma placa de dentes com poucas opções, né? Então, a logística modificou, a maneira de distribuir esses dentes, os mesmos dentes, só que de uma maneira que ficou muito mais fácil para o profissional encontrar a cor. Então, baseado aí no grupo que eu escolhi, eu tenho poucas opções e com certeza eu vou encontrar a cor mais adequada. Vamos ver aí um pequeno exemplo. Eu tenho que selecionar uma cor para fazer essa coroa e a gente fica na dúvida. Então agora vamos usar um recurso para verificar o valor da cor. Então, se a gente está na dúvida entre 2 ou 3 opções, nós podemos fazer uma foto com a escala, as 3 opções das cores próximas ao dente. Então, nós estamos vendo aí, tem um C1, A1, B2, da escala Vita clássica. Então, o que eu faço com essa foto, né? A gente simplesmente transforma essa foto em preto e branco. Ah, mas eu preciso ter uma câmera profissional para fazer isso? De maneira nenhuma. Com qualquer celular que faça alguma foto, nós conseguimos fazer uma foto colorida, transformar essa foto em preto e branco e aí nós conseguimos verificar o valor. Então, transforma essa foto em preto e branco, ela fica em escala de cinza e aí eu consigo ver o valor da cor do dente frente ao valor da cor da escala e sentir qual que está mais próxima do que eu desejo. E mais ainda, essa foto a gente deve enviar sempre para o laboratório, para que o laboratório também participe desse procedimento que é a seleção de cor. A mesma situação nós estamos vendo aqui agora, nesse caso, a coroa que o laboratório produziu, baseado na cor selecionada. Isso acontece muito, né? Com todos, não é verdade? Não é só comigo, não. Então, chega a prótese do laboratório, a faceta ou a coroa, e a gente prova e olha e fala assim, nossa, não tá legal, né? A cor não tá adequada. Então, o que fazer? Vamos aí, mais uma vez, nós precisamos enviar ao laboratório essa informação, não é verdade? Para que ele faça as modificações. Então, mais uma vez, vamos fazer uma seleção da cor, uma comparação nesse caso. Então, eu tenho aí 2 palhetas A1, C1, fotografia. Vamos transformar essa foto em preto e branco? Então, olha aí, agora eu consigo verificar qual está mais próxima da coroa, a coroa está um pouquinho mais escura, então ela realmente está mais próxima do C1, né? Vamos fazer uma brincadeira aí para vocês verificarem. Tirando a imagem dos outros dentes, só resta o incisivo central e os 2 dentinhos da escala. Se a gente aproxima um deles, olha aí, bastante semelhante, não é verdade? Agora vamos aproximar a outra. Aproximando a outra, está realmente um pouquinho mais luminosa, né? Mais clara essa cor. Então, a gente vai enviar essas informações para o técnico e o técnico, além de usar isso para verificar a cor, ele também vai trabalhar com caracterização, com pintura, para tentar chegar num resultado mais próximo possível. Um grande desafio é fazer um incisivo central, não é verdade? Então, é muito difícil porque a vista frontal, né, a incidência frontal de 2 incisivos centrais, lembra da primeira aula? Eles têm que ser simétricos, não é verdade? Eles têm que ser idênticos para ter uma harmonia estética, e isso é difícil de alcançar. Então a gente consegue com esse recurso ir enviando, sempre se comunicando com o laboratório, um resultado bem adequado.
Olha aí o resultado da coroa que voltou para o laboratório. O laboratório trabalhou com maquiagem, a cor, melhorou o aspecto para ficar mais semelhante ao dente natural, baseado nas informações que nós enviamos para ele. Uma vista mais aproximada e vamos lá transformar essa imagem em preto e branco para verificar realmente se o valor está adequado, se está semelhante ao dente natural. Mais um pouquinho de escalas de cor, método visual. Os métodos visuais estão sempre sim influenciados pelos olhos, né, pelo ambiente, pela luminosidade do local. Então essa é uma grande falha, né, nesses métodos visuais de utilização de escala de cores. Mas se a gente utiliza o recurso adequado, utiliza escalas adequadas, nós conseguimos realmente atingir um bom resultado. Então vamos verificar aí mais uma situação. Nós temos aí os dentinhos da escala 3D Master. Então, do mesmo grupo, depois de escolher o valor da cor, nós temos dúvida aí no 2, grupo é o 2, mas seria o 2M1, o 2M2, o 2M3. Uma foto, vamos transformar essa foto em preto e branco e olha aí o resultado. A gente consegue realmente observar qual é mais parecido com o resultado final que eu desejo. A diferença é sutil, sim, é sutil, é muito pouca diferença. Por isso que eu aconselho realmente utilizar esse recurso, que é muito simples. Olha aí mais uma situação desse canino. 3 opções da escala 3D Master. Preto e branco novamente, qual que a gente acha que se aproximou mais, né? Então, uma boa observação, numa tela de computador, a gente consegue se aproximar bastante da cor desejada.